Apocalipse, capítulo 2. Quem achou, diga graças a Deus. Apocalipse, capítulo 2, só a primeira parte. Vamos dizer assim, até ponto e vírgula. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Mais uma vez. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às... Vamos orar. Quem tem ouvidos aí para ouvir a voz de Deus, diga amém. Senhor, abra-nos os ouvidos. Desobstrui, Senhor, a nossa audição e fala ao nosso coração. A tua voz que é irresistível, a tua voz que é poderosa, a tua voz que é como voz de muitas águas, a tua voz, Senhor, que é a palavra que não volta vazia, é como chuva quando rega a terra. Ao chegar aqui, tudo faz como lhe apraz. Nessa noite nós, Senhor, nos expomos, nos humilhamos, nos abrimos, Senhor, baixamos as guardas, tiramos todas as defesas e nós nos abrimos à Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento Teu. A despeito de mim, que cada um de nós possamos ouvir a voz do Senhor. E o povo de Deus diga amém. Poder sentar. Amados irmãos, eu quero hoje falar sobre a igreja remanescente. Nós tivemos aqui, nesse tema, nós tivemos aqui subtemas dessa conferência, a Igreja Vitoriosa. Nós falamos, Junaíra falou sobre a igreja que se adora. Nosso diácono falou sobre a igreja tolerante. Derek falou sobre a igreja real. Zé Pedro falou sobre a prosperidade da igreja. Rebeca falou sobre a igreja dividida. Bruno falou sobre o crescimento da igreja. E Ulisses falou sobre a igreja perseguida. Nós, irmãos, fomos chamados para ouvir. E Apocalipse capítulo 2, versículo 7 vai dizer para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está vivo e o Espírito fala, e o Espírito está falando. A voz de Deus, ela não se cala. Quem crê nisso, diga amém. Você ouviu? Você está ouvindo? Você tem ouvidos para isso? Eu me lembro quando a Eloá, ainda muito recém-nascida, Rebeca cismou que ela tinha problema de audição, e acabou me contaminando também com essa ideia. E nós sofremos, até que levamos ao médico, mas na época a gente falava, a Eloá não respondia. Tem uma vez que eu estava sozinho com a Eloá, eu gritei com ela não virou para mim. Eu digo, bom, os ouvidos não estavam desenvolvidos ainda, disse a médica. E ela precisava desenvolver. Você já tem ouvidos para ouvir a Deus? Se você está aqui hoje, e se você está ao alcance da palavra que está sendo pregada numa igreja que é o maior projeto de Deus, e o projeto de todos os tempos de Deus, a igreja até que Ele volte, então se você está aqui, é porque Deus lhe deu ouvidos espirituais. Você tem ouvidos. Diga para o seu vizinho, você tem ouvidos. Você tem ouvidos. Agora ouça, por favor. Eu espero que você tenha ouvido. Não a Rebeca, não a Junaíra, não o Zé Pedro ou Derek, não Ulisses ou Leandro, não o Bruno, muito menos eu. Mas que você ouça o Espírito Santo falando a cada um de nós, meus irmãos. O Espírito de Deus falando a mim e o Espírito de Deus falando também a você, a todos nós que aqui estamos. Os assuntos expostos aqui e denunciados nessa conferência, meus irmãos, são assuntos para todos nós, são assuntos para todo o tempo, são assuntos para os que amam a segunda vinda do Senhor. Para isso nós estamos aqui. E na medida em que eu, sentado ali, eu fui ouvindo, Deus falar comigo, pode passar, irmão, na medida que eu fui ouvindo ali Deus falar comigo, eu percebi como membro do corpo de Cristo, irmãos, e eu perguntei quais eram os meus pecados.
quais são os meus pecados, para eu me arrepender e receber uma nova chance. Me arrepender e receber uma nova chance da parte do Senhor. Nós começamos na quinta-feira, falando sobre a igreja perseguida com a Junaíra, a igreja que se adora com a Junaíra. E ali, irmãos, nós tivemos a oportunidade de entendermos que o homem não é o centro. Que nós estamos sob ataque do humanismo, que tem como filho a teologia coach, que evoca para nós a redução de Deus, a redução do Evangelho, de Cristo, minimiza a necessidade de arrependimento. E se você é tomado, vencido pelo humanismo, você não vai permanecer, você não vai chegar no final como igreja vitoriosa. Nós precisamos, irmãos, adorar somente a Cristo e não nos deixarmos vencer pelo pecado e adorarmos a nós mesmos. O melhor daqui não é a igreja não é infalível, a igreja não é perfeita, a igreja ela não é tão atrativa. Jesus é a nossa atração, Jesus é o centro, Jesus é o motivo, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, deficientes e carecemos da graça de Deus. Nosso valor não está em nós, o nosso valor está no amor que Deus em nós imputou. Diga glória a Deus por isso. Nós ouvimos o Leandro, nosso diácono, falando sobre a igreja tolerante. A igreja tolerante, atacada pelo relativismo. O relativismo está nos atacando. E nessa relativização da Bíblia, ela é alterada. E quando a Bíblia é alterada, Deus é alterado. E quando se altera a Bíblia, se torce também o pecado. E o pecado, ele é remodelado, ele é reeditado, e ele não é entendido mais como rebelião, inimizade, errar o alvo ou coisa semelhante. Nós não podemos ser uma igreja que se adora. Nós também não podemos ser, meus irmãos, uma igreja humanista ou relativista, uma igreja tolerante. Não, a palavra de Deus ela tem os seus absolutos, porque Deus é um Deus absoluto, disse o nosso diácono Leandro. Também, irmãos, nós tivemos na sexta-feira o Derek falando sobre a igreja real. E nós aprendemos aqui o que define uma igreja. A virtualização da igreja é um desserviço como sendo um método contínuo de comunhão e de crescimento. Nós nos descaracterizamos como igreja real, ignoramos a pessoa em loco, pessoa física no mesmo local reunido, ignoramos isso. E nos esquecemos, irmãos, que nós somos a comunidade da palavra, nós somos a comunidade do Evangelho, nós somos a sociedade do Evangelho e nós somos a sociedade da palavra. É a palavra pregada, é o Evangelho sendo centro. E essa digitalização, virtualização, esse meta-universo, meus irmãos, isso é um desserviço à igreja. E foi citado aqui pelo Derek o quanto o apóstolo Paulo, dando ênfase à ceia do Senhor, ele ressalta e ressalva a questão de nós estamos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Também nessa quinta-feira, na sexta-feira, a Rebeca falando para nós sobre a igreja dividida, unidade em tempos de polarização. A igreja sendo ela o grupo mais dividido do mundo, mais multifacetado do mundo é a igreja. E essas polarizações, irmãos, que geram divisões, e nós nos dividimos por questões de segunda, terceira instância, coisas que não vão fazer absoluta diferença. Ignoramos a nossa unidade no corpo de Cristo e não festejamos a grande obra redentora, justificadora, salvadora que Cristo realizou na cruz do Calvário, nos unindo e fazendo de nós um corpo só. Nos voltamos às coisas desse mundo como se o governo nos prestasse algum serviço que pudesse, de fato, mudar as nossas vidas. Ele tem o nosso lugar, ele tem o seu lugar. Nós tivemos a oportunidade, irmãos, de ouvir sobre a questão do crescimento da igreja. Nós ouvimos sobre esse crescimento da igreja e sobre a questão da prosperidade da igreja. E nós ouvimos aqui Zé Pedro falando sobre a importância, irmãos,
de nós termos uma gestão financeira segundo o Evangelho. Se eu fosse você, ouviria essa palavra, essa temática, onde existe a gestão do gastador, a gestão daquele que é econômico, né? A questão daquele poupador e a gestão do servo. Nós precisamos ter a gestão do servo. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus tem uma proposta diferenciada para nós. Nós ouvimos da parte, né, do diácono Bruno a questão do crescimento da igreja e tendo como inimigo o pragmatismo, que ele ignora completamente os princípios elementares da vida cristã, desde que os resultados sejam agradáveis. Nós ignoramos completamente princípios, atropelamos princípios, e com isso, irmãos, queremos crescer de qualquer forma, e não temos um crescimento divino, sendo Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, a menção de que é o Senhor que dá o crescimento para uma igreja saudável. Nós não temos que ficar preocupados em crescer, nós temos que ficar preocupados em permanecermos saudáveis, e a igreja diga amém por isso. Nós ouvimos aqui, irmãos, hoje pela manhã, diácono Ulisses Bruno falando sobre a igreja perseguida, e ouvimos acerca da perseguição física e da perseguição ideológica, onde nós temos sido profunda e sutilmente, acirradamente atacados. É perseguição, não é só a perseguição física nos países do Oriente. Não, mas existe também nós olharmos para os ataques que nós estamos sofrendo e cedendo a cada um desses ataques. Ele, quando falava, me chocou o fato de saber, com essas informações, de que lá, irmãos, no Oriente Médio, para você calar um cristão, você tem que matar ele. Agora aqui nas Américas, irmãos, para a gente acabar com o cristão, é só a gente persuadi-lo com sofismas, com enganos, com mentiras, com ideologias, com propostas, e logo, em busca do seu próprio prazer, se dobra completamente a esse tipo de perseguição, a idiotização, disse ele, da igreja, e os jovens muito atacados têm sido por isso, e pautamos aí Eclesiastes, né, capítulo 11, 12, para que nós estejamos separados e guardados desses males profundíssimos. Agora, irmãos, a minha proposta aqui não é de pregar, mas de lembrar o que foi dito, e nós orarmos por isso. Mas eu queria falar sobre essa igreja remanescente, essa igreja vitoriosa. Quem são os remanescentes? Mas antes de falar sobre a igreja remanescente, enquanto cada um falava, há tempo que o meu coração ele foi para Apocalipse capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 3, onde fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Aqui na igreja nós falamos sobre a igreja que se adora, sobre a igreja tolerante, sobre a igreja real, sobre a prosperidade da igreja, sobre a igreja dividida, sobre o crescimento da igreja e sobre a igreja perseguida. Mas lá, o Senhor Jesus fala a João e manda-o escrever e mostra a realidade dessas igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas, não eram as únicas as igrejas da Ásia Menor, eram as igrejas que, os problemas que representavam todas as igrejas naquele tempo, e também representam todas as igrejas até a volta de Jesus. Esses são problemas que nós lidamos com eles. E os problemas, e os desafios, e os inimigos, e os ataques que foram mencionados aqui, pela Junaíra, a igreja que se adora, né, pela igreja tolerante, do Leandro, a igreja real do Derek, a prosperidade da igreja do Zé Pedro, a igreja dividida da Rebeca, o crescimento da igreja do Bruno e a igreja perseguida, são problemas filhos, correlacionados, consequentes dos problemas de Éfeso. Éfeso era uma igreja desapaixonada. Esmirna era uma igreja sofredora. Nós vemos Pérgamo, era uma igreja libertina. Nós temos Tiatira, que era uma igreja prostituta. Nós temos Sardes, que era uma igreja nominal. Filadélfia, uma igreja missionária. E Laodiceia, uma igreja insuportável. Ele chega a dizer, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E olhando para essas igrejas, meus irmãos, eu fiquei prestando atenção nesses textos e eu quero compartilhar com os irmãos a seguinte ideia. Me acompanhe, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, você vai ver, irmãos,
você vai ver aqui que até o capítulo 3, versículo 22, você vai ver essa estrutura do texto. E eu quero que você aprenda sobre estrutura de texto. Fala para o teu irmão, você vai aprender sobre estrutura de texto. Existem várias maneiras de a gente enxergar um texto, de a gente fazer, né, uma boa exegese do texto, mas preste atenção no como eu vejo, como é que Deus lidou, através da revelação que fez a João, com as 7 igrejas do Apocalipse. Com todas elas. Primeiro, ele tem uma saudação. Ao anjo da igreja tal, escreve. Depois ele tem uma revelação do remetente. A revelação de quem é o remetente, quem está falando. Depois ele tem aprovação e elogios. Depois ele tem condenação e críticas. Depois ele tem advertência. Depois ele tem uma exortação. E depois ele tem uma promessa. E eu queria trabalhar com os irmãos, correlacionando as 7 igrejas aos 7 temas que nós trouxemos aqui, a essa estrutura de texto. E eu queria caminhar com os irmãos. Deixe sua Bíblia aberta, anote, preste atenção. Vamos falar sobre a saudação. A saudação para todas as 7 igrejas foi assim: ao anjo da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, escreve. Foi sempre assim. Os eruditos em interpretação bíblica, alguns dizem que esse ao anjo está falando que de fato havia um anjo, um ser angelical. Outros falam que não era um ser angelical, mas era o líder, o pastor da igreja. Outros dizem que era um grupo. O consenso, e o que eu acho que é que estava se referindo ao anjo da igreja, ao pastor. Anjo não tem a ver, meus irmãos, com perfeição e nem com santidade. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Repete, mensageiro. Então, anjo, ao mensageiro, ao pastor, ao supervisor, ao servo de Deus, com aquela igreja diante de Deus e parte da igreja. Ele é parte do problema. Ele compõe o problema também. Então, nós temos aqui a saudação, as 7 igrejas. Então, ao anjo da igreja. E Deus, irmãos, Ele tem falado conosco. Deus tem usado seus instrumentos para falar conosco. Nessa conferência, Deus falou conosco. Se você faltou alguma, eu sugiro que você a ouça. De suma importância para a sua, para a minha e para as nossas vidas também. Essa é a saudação. Agora eu quero pular. Eu não quero falar sobre a revelação. Eu quero falar sobre aprovação e elogios. O texto vai dizer, meus irmãos, que essas igrejas elas tiveram aprovações e elogios. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela é chamada de uma igreja fiel na doutrina, envolvida em obra e firme nas tribulações. A igreja de Esmirna, ele diz que conhece as tribulações, a pobreza, mas chama ela de rica. Ela é elogiada. A igreja de Pérgamo diz que é uma igreja que conservava o nome do Senhor e não negaram a fé, a despeito das lutas que por ali atravessavam. A igreja de Tiatira era chamada uma igreja, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, a tua perseverança, e eu sei que as tuas últimas obras são bem maiores do que as primeiras. Ele elogia Sardes, dizendo que eles têm obras e poucos que não se contaminaram. Ele elogia a igreja de Filadélfia, que era tida como uma igreja fraca, mas ele diz que Filadélfia guardou a palavra e não negou o nome. E por último, ele elogia também Laodiceia, onde, na verdade, Laodiceia nem tem elogios. Nós temos aqui uma igreja que só com críticas. Nós temos aqui Esmirna, que era pobre e só teve elogios. Nós temos Filadélfia, que era fraca e só teve elogios também. Então nós temos aqui, irmãos, os elogios para as 7 igrejas. Todas elas seguindo essa estrutura. Saudação, revelação do remetente, aprovação, elogios, condenação e críticas, advertência, exortação e promessa. E eu quero fazer esse paralelo aqui junto com os irmãos. Nessas exortações, nós tocamos aqui, nós fomos exortados, irmãos, a não nos autoadorarmos pela Junaíra. Nós fomos exortados aqui, a cada um de nós, irmãos, não sermos tolerantes com o pecado e com a relativização da palavra de Deus. Nós não nos entregarmos ao pragmatismo, não nos entregarmos, meus irmãos, à teologia da prosperidade ou do coach. Nós não nos polarizarmos em hipótese alguma, porque Deus de todos nós fez um. E nós, irmãos, somos uma igreja indivisível. E também, irmãos, essa igreja onde ela é virtualizada e ela é desconfigurada completamente. Entenda que, apesar dos elogios recebidos,
Repete comigo. Apesar dos elogios, a igreja não pode se autoelogiar. Repete, a igreja não pode se autoelogiar. A igreja não pode se autoelogiar. A igreja não pode se autoelogiar. O elogio vem da boca do Senhor. Seja outro que te louve. Nós não estamos aqui para abordar a aula dos santos, meus irmãos. Nem se autoadorar, nem se autoelogiar. Só se humilhar. Cabe a Jesus, se houver elogio, sim ou não, cabe a Ele. Cabe a Ele. Se você pensa que essa igreja é uma boa igreja, você está enganado. E se você pensa que essa igreja é uma má igreja, você também está enganado. Só tem uma pessoa certa no diagnóstico dessa igreja, é o Senhor Jesus. E mais ninguém. E mais ninguém. A igreja não se autodiagnostica. A igreja pobre, ela não sabe, nós não sabemos nos diagnosticar. Nós precisamos, meus irmãos, ouvir a voz. Porque o texto vai dizer que a igreja pobre era mais rica, que a rica era mais pobre, que a viva estava morta e que a fraca era forte. Então a igreja não pode se diagnosticar. Aquele que pensa estar de pé. O que diz o texto? Cuide para que não caia. Não é aquele que está de pé, não. Porque para você estar de pé, quem diz que você está de pé é Deus. Você está pensando que você está de pé, então se você está pensando, cuide para você não cair. A igreja não se autoelogia, a igreja não se vangloria. Não fale bem da sua igreja, fale bem de Jesus. Não aponte para a igreja, aponte para Jesus. Paulo, ao pregar e abrir igrejas, ele pregava Cristo e esse crucificado, Rei da Glória, que ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus Pai, intercede por nós e um dia há de vir para julgar vivos e mortos. Meus irmãos, não fale da igreja. Evangelizar não é falar da igreja. Evangelizar é falar de Jesus. A beleza da igreja, irmãos, é a pessoa de Jesus. Se Jesus sair daqui, esse lugar é insuportável. Insuportável. Esse santo confinamento vai cheirar muito mal se não for a graça de Deus no nosso meio. Jesus é a beleza da igreja. Tem elogios. Talvez, não acredito que Deus tenha alguma coisa para dizer da gente. Mas se tem, ele tem que dizer, nem eu posso dizer alguma coisa. Em lugar, irmãos, as condenações e críticas. Eu quero mostrar para você que a igreja de Éfeso, ela teve elogios e críticas. A Esmirna teve só elogios. Pérgamo, elogios e críticas. Tiatira também, Sardes também. Filadélfia, só elogios. E Laodiceia, só críticas. Deus é quem sabe. Ah, porque a igreja é batista? Não porque a Assembleia, não porque a Maranata, não porque... Meus irmãos, Deus é quem sabe. Nós não podemos nos autodiagnosticar. Diga amém por isso. Essa igreja tem defeitos. Essa igreja tem muito a progredir e melhorar, meus irmãos. Nós precisamos da graça de Deus. Diga, você precisa da graça de Deus. Nós temos as críticas. Éfeso foi criticada. Você abandonou o primeiro amor, doutrinariamente irrefutável, nas suas obras perseverantes, mas ela havia abandonado o primeiro amor. Esmirna, ou melhor, Pérgamo precisava conhecer a verdade. Eles estavam adotando a doutrina dos nicolaítas, corrompendo a doutrina. Tiatira, meus irmãos, eles tinham lá Jezabel, que os incentivava à imoralidade e à idolatria. Igreja, dentro de igreja. Nós temos aqui, irmãos, Sardes, que se não se avivasse, seria sepultada. Era uma espécie de igreja nominal. Talvez seja essa mais midiática de todas, virtualizada. Filadélfia só recebeu elogios. Agora, Laodiceia é tida como morna. A vontade era de vômito, ânsia de vômito, porque era uma igreja completamente morta. O anjo da igreja recebeu da parte do Senhor, que passou para João, e João escreveu e enviou para ser lido nas igrejas, e essas cartas correram às igrejas da Ásia Menor. Essa semana. Aprove a Deus, inspirou-nos, e inspirou a equipe, muito mais a equipe do que a mim, de nos alertar também. Imagine se nós fôssemos aqui reunidos, Magé, Suruípe, Abetá, Mauá, Santo Aleixo, Santa Dalila e Guapimirim. Vamos supor que sejamos 7. E aí nós tivemos aí
né, a igreja que se adora. Nós tivemos aí a igreja tolerante. Olha, vocês estão se adorando. Você está se achando. Tem membro aqui que está se achando. Se Deus não falaria isso, meus irmãos. Tem membro nessa igreja aqui tolerando pecados na sua vida. Senão Deus não falaria isso. Ele ia falar isso em outro lugar. Se ele está falando aqui, é porque tem ouvidos aqui para ouvir o que ele está falando. Porque Deus, quando fala, ele também dá ouvido para a gente ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitos de nós temos uma gestão financeira pagã. A nossa mente é cristã. O nosso bolso é ímpio. Não socorremos o pobre. Não dizimamos, não ofertamos, e vivemos a vida como se ela se limitasse aqui. Zé Pedro falou nessa hora que a gestão é uma gestão, primeiro para si, segundo ignora Deus, e tudo só tem a ver com essa terra. Não investe no céu, não investe no próximo, e ignora Deus completamente. Então, nós temos, vamos supor que nós, irmãos, sejamos uma igreja dividida. Tem gente nessa igreja, senão Deus não teria falado com a gente sobre as polarizações. Então tem gente aqui que por causa de esquerda e direita não fala com o irmão, por causa de time não se une, por causa de opiniões, por causa de divergências, por causa de confrontos, conflitos, eles testemunham uma divisão, um afastamento, uma cisão, um rompimento na santa comunhão que foi comprada pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, nós somos uma igreja que está sendo alertada para sermos uma igreja real, e sairmos da internet, e virmos para o culto, e pararmos. Eu disse para o Alcione, né? Eu me converti numa geração que os evangelistas falavam assim, você tem que seguir Jesus. Aí eu falei para o Alcione, eu não ouço bem, coisa assim da cabeça da gente, né? O pessoal diz assim, você está seguindo fulano? Aí eu sigo fulano. Você segue fulano? Aí eu sigo fulano. Falando do Instagram, dessas coisas, né? Eu falei, gente, seguir Jesus. Porque na minha época não tinha Instagram, não tinha nada disso, a gente falava, seguir Jesus, eu sigo fulano. E é verdade, porque tem gente aqui seguindo e tendo seus estereótipos e tendo os seus heróis na internet. Gente que ouve mais o teólogo da internet, porque o teólogo da internet, ele não sabe o quanto mal você trata a sua mulher. Ele não sabe o quanto você não tem uma boa postura na hora do louvor. Ele não sabe, e aí você fica na internet, pastor, eu ouço muita mensagem, aí eu só ouço corinho, pastor, é o dia todo ouvindo corinho, mas em loco, você não tem expressão absolutamente nenhuma, e nós fomos chamados a atenção para uma igreja real. Nós fomos chamados a atenção, irmãos, para o crescimento da igreja, essa idolatria ao número, ao crescimento. Tem que crescer, tem muito, tem pouco. A igreja tem que... Meus irmãos, você tem que se preocupar em sermos uma igreja saudável. Saudável. Se Deus quiser dar esse crescimento ou aquele crescimento, a 30, a 60, a 90, é Ele que vai dar, a proporção é dele. Nós temos que nos preocupar em sermos uma igreja saudável. Ah não, naquela igreja lá tem pouca gente, a gente faz pouco caso de onde tem pouca gente, e a gente hipervaloriza onde tem muita gente. Se for assim, meus irmãos, você pode entrar num centro espírita, então, que muitos deles estão lotados. Se é essa a razão, não quer dizer nada. Os bancos estarem todos cheios aqui, meus irmãos, na verdade, não quer dizer muita coisa. Eu estou errado, irmãos? Então nós estamos sendo alertados para isso. Também, irmãos, nós fomos alertados acerca da igreja perseguida. E nós estamos sendo perseguidos e nos dobrando aos ardis dessa milícia satânica, ideológica, que nos faz, meus irmãos, renunciar à ética, o comportamento, a santidade, a coerência bíblica nas nossas vidas. E nos abrimos a tantas coisas que hoje estão maculando a imagem da igreja, que deveria ser santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, e nós estamos deixando levar, jovens sendo atacados, como disse Ulisses, a idiotização da igreja, onde, irmãos, nós estamos nos dobrando. Não, sexo antes de casamento? Claro, sexo antes de casamento. Isso é uma perseguição, irmãos. Ah, não, é melhor eu ceder, que aí eu vou ter mais aceitação lá no trabalho. Não é melhor eu beijar. Não é melhor eu ser bissexual, que aí está todo mundo sendo bi, eu acho que eu sou bi. Meus irmãos, nós estamos sendo perseguidos. Não é físico aqui, como é no Oriente. Mas aqui, irmãos, nós também estamos sendo perseguidos.
E você está se dobrando. Tem gente se dobrando às perseguições ideológicas que nós estamos vivendo. Tem gente aplaudindo, tem gente na nossa igreja. Por que você está dizendo? Você sabe de alguma coisa, pastor? Não, o que eu sei é que Deus deu esses temas. E se Ele mandou dar esses temas, porque tem ouvido aqui para ouvir o que tem que ser dito. E foi dito. Então tem gente se dobrando ao homossexualismo, ao feminismo extremado, ao machismo extremado, se dobrando a essas perseguições, rotulações, essa ditadura, meus irmãos, essa cultura ditatorial onde você tem que ser, porque senão o mundo, quem quer viver piedosamente, disse aqui, foi dito aqui, vai ser perseguido, vai ser perseguido. Agora, meus irmãos, eu disse até para os conferencistas que eu não tinha mais o que dizer. Eu não fui autorizado hoje aqui a advertir os irmãos nessa conferência sobre esses enfrentamentos pecaminosos que precisamos resistir. Isso esse grupo já o fez, de maneira apropriada, peculiar, eficaz e com uma unção visível. Quem foi abençoado aí, diga amém. Eu não faria tão bem quanto eles. Já os parabenizei. Mas nessa minha estrutura, a saudação já falamos, a aprovação e elogios também, a condenação em críticas foi na quinta, foi na sexta, foi no sábado e foi domingo de manhã. Hoje eu quero saber que igreja remanescente é essa. Então eu quero falar sobre, primeiro, essa exortação. Quem está com a camisa aí? O que está escrito na camisa aí? O que está escrito na camisa? A igreja vitoriosa. Qual é o versículo que está aí? Bom, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Éfeso ouviu isso, Esmirna ouviu isso, Pérgamo ouviu isso, Tiatira ouviu isso, Sardes ouviu isso, Filadélfia ouviu isso e Laodiceia ouviu isso também. Todas as igrejas ouviram essa santa, amorosa, graciosa e divina exortação. Então eu quero hoje aqui responder a uma pergunta. Uma pergunta. Pastor, quem são os remanescentes que compõem a igreja vitoriosa? Repete comigo. Quem são os remanescentes que compõem a igreja vitoriosa? Em primeiro lugar, eles têm ouvidos e ouvem a exortação de Jesus. Você pode repetir? Eles têm ouvidos e ouvem a exortação de Jesus. Os surdos, meus irmãos, eles são indiferentes, apáticos, distantes, alheios, inertes, gelados, não suportarão, não permanecerão. Se você não tem ouvidos, você está perdido. Perdido na acepção da palavra. Sua alma está perdida. Não há salvação, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a pregação do Evangelho. E de quinta-feira para cá nós estamos pregando o Evangelho. E nós estamos pregando para quem tem ouvido. E se você tem ouvido, ouça. Há pessoas que têm ouvido e não querem ouvir. Uma coisa é você ter ouvido. Outra coisa é você querer ouvir. Meus irmãos, confesso diante de Deus, que desde quinta-feira sentado ali eu digo, Senhor, fala comigo. Eu anotei uma coisa e anotei outra. Falei, meu Deus, será que esse é o meu pecado? Será que esse é o pecado da igreja? Porque ao anjo da igreja, eu sou um dos mensageiros da igreja. E será que o Senhor, será que você é comigo? Será que você quer essa igreja? Eu tenho ouvidos e eu quero ouvir. Eu tenho ouvidos, meus irmãos, e eu quero ouvir. Pastor, quem faz parte da igreja gloriosa é quem tem ouvidos e quer ouvir. Você tem que ter ouvidos e você tem que querer ouvir o Senhor. Quem quer ouvir o Senhor, diga amém. Palavras duras, talvez elogios e críticas, talvez sentenças. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que ainda há chance para nós, porque Deus, Jesus, ainda quer falar com a gente. O Espírito quer falar com a gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero dizer para você que o Espírito não fala com o mundo. O Espírito fala com a igreja. Pastor, o Espírito fala com o mundo não? Não. O Espírito fala com a igreja. O mundo, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele fala com a igreja. E João recebeu a voz do Senhor que diz, escreve. O que você vê, você escreve. As coisas que vão acontecer. E eles, irmãos, esses são aqueles que têm ouvidos e ouvem. Eles têm ouvidos e ouvem. É ter o ouvido. É querer ouvir. Agora, repete comigo. Ouvir a exortação.
Meus irmãos, pai bom é aquele que exorta e disciplina. Igreja boa é aquela que exorta e disciplina. Para lá com a teologia coach, para lá com a teologia da prosperidade, para lá, irmãos, com a tolerância, para lá com essas coisas. Nós queremos ser um púlpito que nós nos exortamos. E todo pregador que sobe aqui está primeiro exortando a si mesmo e exortando os irmãos. Ninguém chega aqui com uma áurea e no nível espiritual acima e olhando de cima para baixo, não. Nós estamos todos no mesmo nível. Eu estou no mesmo nível dos irmãos. Nós todos carecemos da graça de Deus. Você tem que ter ouvidos, você tem que querer ouvir exortação. Eu queria uma palavra de esperança. Você tem que ser exortado, meu irmão. Porque os dias são maus, porque Jesus está às portas, porque nós fomos chamados para ouvir. Temos ouvidos, precisamos ouvir e ouvir a exortação do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Agora nós vamos falar sobre a nossa estrutura. É saudação, revelação do remetente, aprovação e elogios, condenação e críticas, advertência, exortação. Vamos agora para as advertências. Vamos para as advertências. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas também foram exortadas. Éfeso foi exortada. Olha a exortação. Arrepende-te e volta. Esmirna foi também. Não temas, seja fiel até a morte. Ela só foi elogiada. Pérgamo diz, arrepende-te. Tiatira foi dito, arrepende-se. Sardes foi dito, arrepende-te. Filadélfia, conserva o que tens. Ela só foi elogiada. E Laodiceia, seja zeloso e arrepende-se. Meus irmãos, essa exortação, essa advertência, elas têm para nós um chamado ao arrependimento. E o arrependimento, ele é indispensável. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não tem futuro. Sem arrependimento nós não teremos vitória alguma. Se nós somos uma igreja que se adora, se você é um cristão que se olha no espelho e diz assim, pô, eu sou um cristão maneiro, bacana, eu sou um cristão sensacional, Deus deve estar completamente satisfeito comigo. Louvado seja eu e bendito seja meu nome. Igreja que se adora, se arrependa disso, meu irmão. Eu transo antes do casamento, eu faço negócios ilícitos. De fato, eu não quero olhar a cara de uma meia dúzia de gente. Mas você sabe que Deus me ama, né? Se arrepende, meu irmão, que você está se tornando uma igreja tolerante. Tolerante. Olha, o que eu quero mesmo é me dar bem. O meu negócio, pastor, é eu ter um patrimônio. E eu quero ser previdente. E eu estou investindo muito, pastor, para eu ter um futuro estável. E o negócio é comigo mesmo. E é para mim. E é nessa vida aqui. E Deus seja comigo. Porque eu tenho empreendimento aí, se der certo, eu vou chegar lá. Nada contra. Mas esse é o centro. Essa é a ênfase. Só é para você e só é para esse mundo. Não tem outro, não tem Deus, não tem eternidade. Arrependa-se. Essa é a teologia da prosperidade. Pastor, eu não concordo com uma porção de coisa. Meus irmãos, nós não vamos concordar em tudo. Nas coisas não essenciais nem precisamos. Mas nas coisas essenciais, nós não abrimos mão dos absolutos. E talvez você esteja dizendo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não vou nem me envolver porque eu não concordo. Se você não concorda com a Bíblia, você criou um outro Deus para você. E aí você está dividindo a igreja dividida, arrependa-se. Pastor, quanto menos eu for conhecido, melhor. Na verdade, se pudesse ter uma câmera aqui, eu assistir o culto de casa, era bem melhor. Inclusive, eu acho um conforto enorme e um desperdício nós não sermos mais midiáticos e nos tornarmos mais virtuais. É um conforto enorme. Eu quero dizer que você não é a igreja real. É uma igreja nominal que não faz a mínima diferença. Se arrependa disso. E sejamos a igreja real, a igreja em loco, a igreja física, a igreja que se toca, que se sente, a igreja que se cuida e que exerce graça e misericórdia. Não, pastor, o negócio é crescer. Pastor, você não chama o cantor fulano de tal. Eu conheço um grande servo de Deus. Bom, se é grande, deixou de ser servo. Pastor, se o senhor trouxesse o cantor aqui, ia encher isso aqui.
Pastor, se o senhor pregasse mais umas coisas mais leves, olha, as pessoas viriam mais. Acho que só Bíblia. Queria outras coisas. Meus irmãos, você precisa se arrepender. Porque o crescimento é consequência de uma saúde espiritual bíblica segundo Jesus, e quem faz crescer é Ele, não somos nós. Nosso papel não é crescer, nosso papel é ser fiel e buscar saúde em Jesus. Ele que deu o crescimento ou não para a gente. E o povo de Deus diga amém. Não que não amemos alma, não que não queiramos encher o batistério, é óbvio que queremos, mas sem negociar princípios. Você precisa se converter. Meus irmãos, nós talvez precisamos enxergar que essa perseguição, que não é física, nós estamos nos dobrando, e pior, irmãos, pior, com desgosto eu quero confessar para os irmãos, nós estamos nos dobrando, essa perseguição ideológica, nós estamos nos dobrando convenientemente, porque gostamos de algumas propostas. Diga para o seu vizinho, você tem que se arrepender e eu também. Eu estou respondendo só uma pergunta, não estou pregando, eles já pregaram aqui muito bem. Quem são os remanescentes que compõem a igreja vitoriosa? Meus irmãos, eles se dobram diante da advertência de Jesus, ao chamado em arrependimento e com tristeza, convencidos, mudam de direção. Arrependimento. Pastor, se você tivesse que falar para as tuas filhas, se as minhas filhas perguntassem para mim assim, pai, como é que a gente faz para ser igreja vitoriosa e fazer parte de um remanescente? Primeiro eu diria para elas, ouçam o Espírito e ouça a exortação do Espírito. Segundo eu diria para ela, arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento, meus irmãos, não é pontual algo que aconteceu quando nós nos convertemos. Arrependimento como prática da nossa devocionalidade. Todo dia. Todo dia. Se você não se arrependeu essa semana, você não está bem. E se você não confessou também, você não está bem. Mas pastor, mas eu nem fiz nada de errado hoje. Você que pensa. Não tem como nós vivemos um dia sem errar, irmãos. É impossível a gente viver um dia sem pecar. Ações, reações, intenções, omissões. Toda vez que eu não faço o que Jesus faria é pecado. Ele sabe disso. Eu tenho que confessar e me arrepender. Toda vez que eu não penso como Jesus pensa, não falo como Jesus fala, eu peco. Então quem são os remanescentes? Quem compõe a igreja vitoriosa? Aqueles que se arrependem. E com tristeza, arrependimento total, preguei eu alguns domingos atrás, Salmo 51. Eu preguei sobre o que compõe o arrependimento. Agora vamos para o nosso estrutura de texto. Nós temos a saudação, nós falamos sobre a aprovação e elogios, nós falamos sobre exortação, advertência, condenação, e agora nós vamos falar sobre a revelação do remetente. Eu não estou nem me cansando, lendo a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22. Estou nem fazendo você ler, está tudo lá. Há um estribilho aqui que se repete em todas as cartas, e desse púlpito também ouvimos essa voz. Eu conheço, repete comigo, eu conheço. Quando ele fala, meus irmãos, quando o nosso Deus, ele vai falar para Éfeso, ele diz, eu conheço. Para Esmina, ele diz, eu conheço. Ele diz para Pé, conheço. Tiatira, conheço. Sate, conheço. Filadélfia, conheço. Laodiceia, sabe o que ele diz? Eu conheço. Diga, eu conheço. Eu quero dizer para você que o que o seu pai não sabe, Deus sabe. Eu quero dizer para você que o que o seu pastor não sabe, Deus sabe. Quero dizer para você que o que o seu cônjuge não sabe que você está fazendo, Deus sabe. Eu quero dizer para você que o que o seu amigo não sabe, Deus sabe. Eu quero dizer para você aí atrás que aquilo que o seu patrão não sabe, Deus sabe. Porque Ele é um Deus onisciente, meus irmãos. E esse estribilho, ele repete as 7 igrejas dizendo, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço e eu conheço. 7 vezes e Ele conhece. É interessante, se você for ler João capítulo 2, ele vai dizer assim, capítulo 1, final do capítulo 1, início do capítulo 2, olha o que acontece, olha o que acontece. O João, ele ouve uma voz, ele ouve a voz. Quando ele ouve a voz, ele se vira para olhar de onde vem a voz. Sabe o que ele vê? Ele vê alguém no meio de 7 candeeiros. Quando João se olha para ver a voz, ele vê Jesus no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. E Ele está andando no meio da igreja, meus irmãos. E Ele conhece tudo.
Ele sabe de tudo que você está fazendo. Ele sabe do que eu estou fazendo. João, quando vira, ele está andando no meio dos candeeiros. Você pode ver aí Apocalipse, você vai achar Apocalipse, quando ele se volta para olhar, quando ele se volta para ver quem está falando com ele, ele vê que ele está no meio do candeeiro. Meus irmãos, que a misericórdia de Deus seja com a gente. Versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13, lê comigo aí, do capítulo 1, versículo 13, lê comigo. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. Quando ele se volta, ele vê Jesus, ele vê no meio da igreja, e ele está se movendo no meio da igreja. O Senhor está se movendo no nosso meio. O Senhor está aqui. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Agora, meus irmãos, ele diz: eu conheço as coisas erradas, feias, pecaminosas, vexatórias, iníquas que você está cometendo. Mas ele também vai dizer para a igreja de Esmina e Filadélfia, para 2 igrejas, ele diz: eu conheço a tua tribulação. Ele sabe quem está sofrendo. Ele sabe quem está pagando o preço. Ele sabe, meus irmãos, conheço as tuas obras, conheço a tua fraqueza. A esse que era pobre, ele fez rico. E ao que era fraco, ele fez forte. Porque ele faz forte ao cansado, meus irmãos, e revigora as forças de quem não tem nenhum vigor, daqueles que esperam no Senhor com fidelidade. Porque ele conhece quem é fiel. E o fiel, quando enfraquece, ele fortalece. E ele conhece o perseverante. O perseverante, quando fica fraco, Deus bota ele forte. Sabe por quê? Porque ele conhece. Ele conhece o que você faz com a tua agenda. Ele conhece como você substitui ele no domingo. Ele conhece o quanto você ignora jejum. Ele conhece que você está chorando. Ele conhece as coisas boas que fazemos e as coisas ruins. Ele tem elogios e críticas para nós. Ele tem, irmãos, louvor e condenação para cada um de nós. Ele é onisciente. Ele é o Senhor da igreja. É a Ele que nós estamos ouvindo, meus irmãos. Diga glória a Deus por isso. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Eu vou dizer para você qual é o nosso maior problema. E acho que aqui eu chego ao ápice do que eu quero dizer para os irmãos. Eu não estou pregando, só estou dando fechamento ao que foi dito. Mas o ápice que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: sabe por quê? Nós nos comportamos, irmãos, muito como a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Sabe por que nós nos comportamos assim? Porque nós não conhecemos quem está falando com a gente. Nós não sabemos quem está falando com a gente. Não sabemos quem é o remetente. E na estrutura do texto que eu dividi para você, tem a revelação do remetente. Mas ainda, você deixa a sua Bíblia aberta aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Fica de olho em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, quando João se volta, o Jesus, o Rei da Glória, ele está passeando no meio da igreja, no meio dos 7 candeeiros. E agora, irmãos, quando ele vê uma veste tá lá na altura do peito, ele está com vestes, repete, ele está com vestes reais. Jesus não está mais com aquela roupa, meus irmãos, lá de Jerusalém, empoeirada. Ele não está mais com aquela túnica que ele usava, não. São vestes reais. Você está confundido com o Deus que você está adorando e a quem você está ouvindo. Jesus, meus irmãos, sua cabeça não está mais sangrando, não tem mais uma coroa de espinhos, e ele não está todo cortado e ensanguentado, não. A sua cabeça, meus irmãos, é de autoridade, e o seu cabelo é mais alvo do que a neve. São cabelos brancos, falando da sua sabedoria. Os olhos de Jesus, meus irmãos, não estão chorando como chorou por 3 vezes e como se debulhou em angústia de alma, suando gotas de sangue lá no Getsemane, não. Os olhos dele são como chama de fogo. Os pés de Jesus, eles não estão pregados na cruz, mas não, meus irmãos. Leia aí Apocalipse capítulo 1, versículo 12, 13, 14. É como bronze polido, muito bem tratado, meus irmãos. Não é mais aquele pé que está pregado na cruz, mas não. Acabou isso, meus irmãos. O nosso Deus que está falando conosco, ele não tem mais a voz embargada na cruz do Calvário, por estar com o seu abdômen todo hasteado, musculatura retesada, com o seu coração batendo a 1000 por hora e ofegante demais para dizer está consumado. Agora não, agora a voz dele é como voz de muitas águas, meus irmãos. A mão dele não está mais ensanguentada, não. Pode estar lá a marca do furo, mas a mão dele sustenta a igreja.
As mãos que pregaram na cruz do Calvário é a mão agora que sustenta a igreja. O texto vai dizer de Apocalipse capítulo 1 que são as estrelas, as 7 estrelas que ele está sustentando na mão, que são as 7 igrejas, que são as igrejas, meus irmãos. A sua boca agora sai uma espada afiada de 2 gumes, apta para dividir pensamentos e propósitos do coração. Ele não está mais com a boca inchada de murros e soco que tomou dos soldados romanos, amando da corja, meus irmãos, do sinédrio, não. O seu rosto, meus irmãos, não está desconfigurado, mas, como Isaías diz, olhávamos, mas nenhuma beleza havia. Não, meus irmãos, o seu rosto agora brilha mais do que o sol. O seu rosto brilha mais do que o sol. Leia a Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1. Ele está dizendo aí, dizendo para o Senhor, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neves e os olhos. Olhe para a sua Bíblia aí, meu irmão, olhe para mim não. Versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força. Quando vi, caí como morto. Diga glória a Deus. João, deixa eu explicar quem foi João. João foi chamado na sua adolescência. Participou do trio mais íntimo de Jesus. Ele foi tão próximo, tão próximo, tão próximo, tão próximo de Jesus, que colocava a cabeça no peito de Jesus e trocava ali algumas confidências quando alguém queria saber alguma coisa de João. Chega lá que o mestre, o coração dele está contigo. Ao ponto de Jesus, quando hasteado na cruz, irmãos, ali preso, ele entrega e confia a mãe dele a João. João, cuida da minha mãe. Mãe, conta com João. Mas João, quando vê ele, cai como morto. Repete comigo, João cai como morto. Mas quando ele cai como morto, abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí, versículo 17, capítulo 1. Olha para a sua Bíblia, olha para mim não. Tem Bíblia? Se não tem Bíblia, irmão, é outra coisa que tem que tomar vergonha também, não estou com a sua Bíblia. Capítulo 17, versículo 17, vamos ler? Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive e estive morto, mas esse que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem a chave da morte e do inferno. Meu irmão, se o assunto é a igreja vitoriosa, vou explicar para você o que é uma igreja vitoriosa e quem compõe a igreja vitoriosa. Os remanescentes são os caídos diante da glória dele, que são tocados e ouvem de Deus, não temas, eu sou o primeiro e o último. Pastor, quem vai herdar a vida eterna? Quem diante do espanto, do maravilhamento, do impacto, da glória do Senhor Jesus, o Cristo glorificado, cai humilhado diante dele. João caiu não morto, como morto. Eu acho que João desmaiou. Como morto. Eu acho que ele olhou e desmaiou. E ele era íntimo. Ele conhecia Jesus. Ele botava a cabeça no peito de Jesus. E ele cai como morto. Para mim, irmãos, remanescente, para mim, minhas netas, minhas filhas, como é que vão chegar na glória? Ah, se elas, diante da beleza, da glória, da santidade do Senhor, diante da sacrossanta santidade de Deus, elas caem, absortas, consumidas, abduzidas pela glória de Deus, ali caem como mortas, e aí o Deus da glória toca neles e diz assim, não temas, minhas filhas, fique de pé porque eu estive morto, mas eu estou vivo. Eu sou o primeiro e o último, pode ficar de pé, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Meus irmãos, esses são os remanescentes, essa é a igreja gloriosa. Diga glória a Deus por isso. Quem é ele? Você conhece Jesus? Ah, eu assisto The Chosen, pastor. Pelo amor de Deus, vai ler sua Bíblia, vai orar, meu irmão. Ah, não, estou vendo uma série, pastor, onde, meu irmão, pelo amor de Deus, vai ler a sua Bíblia. Olha, quem é ele? Ele é tudo isso aqui e mais alguma coisa. Para a igreja de Éfeso, ele é aquele que conserva as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. É ele que está falando para a gente se arrepender, acertar a nossa vida e abrir nossos ouvidos. Para Esmirna, ele é o primeiro e o último, que estava morto, mas tornou a viver.
Quem é ele, meus irmãos? Para Pérgamo, é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Quem é ele, meus irmãos? Para Tiatira, os seus olhos é como chama de fogo, e os seus pés são como bronze polido, tecnicamente. Para Sardes, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas em suas mãos. Para Filadélfia, ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que se ele abrir, ninguém fecha, e se ele fechar, meus irmãos, ninguém abre. Quem é ele, meus irmãos? Ele é para Laodiceia, o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O único que pode nos colocar no paraíso e na glória é o Senhor Jesus, é Ele. Sabe qual é o nosso maior problema, meus irmãos? É que nós não sabemos a quem servimos, não sabemos a quem adoramos, e não sabemos quem é que está exortando a gente. Não é Edilson que está exortando você não, meu irmão, eu não tenho essa capacidade, eu estou sendo exortado. Quem está exortando é o Senhor. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A gloriosa e temerosa apresentação do noivo. Enxerga isso. O minucioso conhecimento do noivo. A voz do noivo, ouça. A decepção do noivo com você e comigo. Se entristeça por isso. E tome cuidado com o juízo do noivo. Há juízo, meus irmãos. Pastor, quem são os remanescentes que compõem a igreja vitoriosa? Eles sabem quem é o dono da igreja e têm uma visão espantosa e extraordinária da glória de Jesus. Davi disse, uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa estar todos os dias na tua casa. Para quê, irmão? Se você faz isso, para quê? Quando você vem aqui, você faz isso? Para contemplar a beleza da tua santidade. Você está nessa? Você está nessa? Se você não está nessa, você não está dentro, irmão. Porque nós estamos aqui para contemplar a beleza da santidade de Jesus. A beleza da igreja não é a igreja. A beleza da igreja não é o pastor nem a liderança da igreja. A beleza da igreja é Jesus. Contemplar a beleza da santidade de Jesus. Pastor, quem é a igreja vitoriosa? Aqueles que sabem quem é o dono dela. Porque quando ele escreve as 7 igrejas, ele revela-se como remetente, nas perspectivas diferentes, que cada igreja precisava entendê-lo, percebê-lo, aceitá-lo, adorá-lo, contemplá-lo, e então ele se revela a cada uma delas. Meus irmãos, como fazer parte dos remanescentes? Tem que temer o noivo, tem que ouvir a voz, tem que se arrepender, mas também tem que olhar para a recompensa. Fala para o teu vizinho, tem recompensa. Eu queria lembrar que o arrependimento é diário, é constante, é frequente, é assíduo e é temeroso. Temerosamente, temendo a Deus. Agora nós temos, irmãos, nós temos a promessa. Você percebe que para Éfeso, ele disse que se ela fosse fiel, ela se alimentaria da árvore da vida no paraíso. Esmirna não sofreria a segunda morte. Pérgamo receberia do maná escondido uma pedra branca, cujo nome só essa pessoa saberia. Tiatira teria autoridade sobre as nações. Sardes seria vestida de branca e o nome jamais seria apagado do livro da vida. Filadélfia seria coluna no santuário, o nome seria gravado no Senhor, na cidade do Senhor. E Laodiceia sentar-se-ia com o Senhor no seu santo trono e estabeleceria o reino eterno do nosso Cristo. Meus irmãos, a igreja gloriosa, ela vai receber tudo isso aqui, juntamente, concomitantemente. Essa é a igreja. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que olhar para a recompensa que Ele tem para nós. E a recompensa maior é tê-lo conosco e é estar com Ele. Repetindo aqui, sintetizando. Quem são os remanescentes que compõem a igreja vitoriosa? Você pode ler comigo? Número 1, pode ler? Eles têm ouvidos e ouvem a exortação de Jesus. Segundo, terceiro, mais forte. Quem são os remanescentes que compõem a igreja? Quarto e último lugar. Quarto e último lugar. Eles não esperam recompensa aqui. Porém, almejam estar com Ele lá, servir adorando e contemplando a beleza da sua glória.
Se a sua expectativa de vida se limita a essa vida, você é o mais infeliz dos homens. Se a sua realização se limita a essa vida, você é o mais infeliz dos homens. Primeiro, porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós fomos criados para viver na presença de Deus, no seu reino. Segundo, meus irmãos, que esses inimigos, para vivermos de fato, eles precisam ser todos eles extintos. O pecado, o mundo e o diabo. Nós não fomos criados para esse mundo. Sabe quando você já provou de tudo, como o sábio em Eclesiastes? Ele provou do poder, ele provou da prosperidade, ele provou do turismo, ele provou do sexo, ele provou da fortuna, e ele em nada encontrou algo que completasse a sua vida. Você que está vivendo aí com o coração vazio e já tentou de todas as formas preencher o seu coração, é porque o seu coração só é preenchido pela presença de Deus. E porque também você não foi criado para esse mundo. Você foi criado para a glória de Jesus. Você foi criado para fazer parte da igreja vitoriosa. E você hoje teve os seus ouvidos abertos para ouvir a exortação que vem do Espírito que está falando à igreja, nos convidando completamente a assumirmos o nosso pecado e nos arrependermos. Prestarmos bastante atenção quem está falando com a gente, quem é o dono da igreja, qual é a sua identidade, quais são as suas características, como devemos vê-lo e adorá-lo. Apocalipse capítulo 1 nos ajuda nisso. E nós precisamos entender, irmãos, como entendeu o nosso longínquo irmão Abraão, Moisés, José e tantos outros, meus irmãos, que aguardavam uma pátria celestial, uma cidade cujo Deus é o arquiteto e fundador dela, a Nova Jerusalém, que um dia virá, irmãos, e se estabelecerá. A igreja vitoriosa, ela é composta de remanescente. A minha oração, que tendo nós ouvido sobre a igreja que se adora, tendo nós ouvido sobre a igreja tolerante, tendo nós ouvido sobre a prosperidade mundana da igreja, tendo nós ouvido sobre a divisão da igreja, tendo nós ouvido, meus irmãos, sobre a igreja digital, tendo nós ouvido sobre esse crescimento, sem ética, tendo nós ouvido sobre a perseguição, que todos nós possamos hoje nos arrepender. E diante de quem está falando, nos dobrarmos e contemplarmos a sua beleza. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé.